Todos nós temos opiniões sobre Israel. O que acontece é que, muitas vezes, damos as nossas opiniões com base naquilo que os meios de comunicação social produzem. O espectador não tem necessariamente de saber como são produzidas as notícias sobre o conflito israelo-palestiniano. Comecemos por dizer que a maior parte das imagens são produzidas a partir do lado palestiniano. Quando os actos de violência partem da faixa de Gaza ou da Cisjordânia, muitas das ações de resposta militar têm lugar numa zona em que o exército israelita é sempre visto como mais forte em relação aos palestinianos pouco armados. Quando ocorrem ataques em que muitos judeus são mortos, passamos por um curto período de tempo em que é fácil perceber que foram os judeus os atacados. Para produzir uma peça televisiva, os jornalistas têm de juntar uma série de entrevistas, a que chamamos vivo ou sound bites, e em geral, o correspondente tem de fazer um stand-up, que é quando aparece com um microfone decorado com o cubo da empresa para mostrar que está no local dos acontecimentos. A crônica tem uma voz off e o texto tem de estar ligado às imagens que a decoram ou cobrem. Mas quem decide o que filmar e que tipo de imagens gravar para cobrir essa sequência televisiva? Imaginemos que é o operador de câmara e que temos um incidente em que soldados israelitas bem protegidos são confrontados com crianças palestinianas que atiram pedras. Se o jornalista estiver posicionado aqui, sabe que os soldados israelitas não vão disparar contra ele. E por isso, a imagem é pró-palestiniana, crianças contra armados. Mas se o operador de câmara se posicionar deste ângulo, filmará os soldados e as crianças, mas por detrás destes pequenos verá pessoas de sempre armadas até aos dentes a disparar. Esta imagem é pró-israelita porque mostra que as crianças são utilizadas como escudos humanos. Como já mostramos, a câmara é muito importante na produção destas imagens. A grande maioria dos meios de comunicação utiliza imagens para cobrir os seus textos, e esses vídeos são comprados à AP ou à Reuters, e por vezes aos próprios operadores de câmara. Uma pergunta lógica seria: os operadores de câmara locais são judeus, provêm de países democráticos ou são palestinianos que filmam sobretudo para promover a causa? O que pensa acha que o que eles filmam respeita as normas de um país democrático? É muito simples, os operadores de câmara são palestinianos. Se filmarem um acontecimento como uma amiga da televisão italiana filmou este linchamento, é colocada na lista negra e ameaçada de morte. Os jornalistas são locais que se conformam com as exigências do seu próprio povo. Em Gaza, quase todos os jornalistas europeus e americanos que entram na faixa de Gaza estão instalados no edifício a partir do qual as estações de televisão transmitem e quase nunca confirmam o que lhes é dito no terreno. Usam capacetes e coletes para mostrar que são verdadeiros repórteres de guerra. A maior parte dos jornalistas transmite a partir do interior de Israel, onde é muito mais fácil fazer reportagens. Recebem as imagens, que depois transformam em crônica, de agências noticiosas ou de funcionários palestinianos que vivem em Gaza. Esta não seria uma questão menor se não fosse o facto de as câmaras e os jornalistas terem entrado com os terroristas que assassinaram judeus a 7 de outubro. Os jornalistas da CNN, da Associated Press e da Reuters, cuja presença nessa manhã na zona fronteiriça violada levanta sérias questões éticas. O que estavam a fazer tão cedo, numa manhã de sábado que normalmente seria calma? Terão sido coordenados com o Hamas? Será que os respeitáveis serviços noticiosos que publicaram as suas fotografias aprovaram a presença destes jornalistas em território inimigo ao lado dos terroristas infiltrados? Será que os fotojornalistas que trabalham como freelancers para outros meios de comunicação social, como a CNN e o The New York Times, notificaram esses meios do que estavam a fazer? São estes mesmos profissionais que decidem quais as imagens de destruição a filmar e são estes mesmos profissionais que repetem o número de mortos declarado pelo Ministério da Saúde do Hamas em Gaza. Nós temos uma opinião sobre Israel, mas sobre tudo o que explicamos neste vídeo, os meios de comunicação social do vosso país explicam pouco porque, se o fizessem, poderíamos compreender que o produto noticioso que vos oferecem não é de grande qualidade.